Hoje em dia, com a modernidade das cidades, encontramos obras arquitetônicas que fascinam pela beleza, perfeição e grandeza. Afinal, quem nunca parou para apreciar a visão exuberante que essas maravilhosas construções proporcionam, seja um edifício, uma ponte, uma igreja ou um parque? Difícil achar quem não tem uma experiência para contar. Entretanto, saiba que essa não é uma característica dos nossos tempos, pois, assim como hoje, nos tempos antigos, a arquitetura, engenharia, juntamente com a arte, já traziam em si uma essência a qual encantava todos, levando, já nessa época, à escolha das 7 maravilhas do mundo antigo pelos gregos. E é sobre elas que vamos falar nesse vídeo. E se gostar, peço, por gentileza, que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar atualizado sobre os novos vídeos. Então, vamos que vamos! Começamos pela única maravilha que ainda se encontra em pé e em boas condições, mesmo agora na idade contemporânea, a Grande Pirâmide de Quéops. Construída por volta do ano de 2700 a.C. como tumba real para o rei egípcio Quéops, a sua arquitetura surpreende até hoje, pois mesmo com as modernas técnicas avançadas de engenharia, ainda não é possível desvendar o mistério de sua construção. Até o século XIV, era considerada a construção mais alta do planeta. Segundo os historiadores, foram necessárias dezenas de milhares de homens para uma obra que durou cerca de 20 anos. Com sua existência controvérsia, pois há poucas informações que possam comprovar essa arquitetura, assim como os detalhes e a localização precisa, acredita-se que ficava na Babilônia, onde hoje se situa a cidade de Hilá, no Iraque, e foi construído pelo rei Nabucodonosor II para uma de suas esposas, a qual sentia falta da sua montanhosa terra natal. Nabucodonosor logo construiu um jardim constituído por 6 montanhas que formavam degraus e eram sustentadas por colunas. Possuía árvores e plantas de várias regiões da época, estátuas de deuses e quedas d'água, com um sistema de irrigação bem avançado, com bombas e tubulações que utilizava a água do rio Eufrates. Segundo os relatos do engenheiro grego Filão de Bizâncio, a água descia por aquedutos do topo à base. Por volta de 353 a 350 a.C., foi construída em Halicarnasso, cidade que era localizada na atual Turquia, uma tumba imponente e grandiosa pelo rei de Cária, Mausolo. Entretanto, no mesmo ano do início de sua construção, o rei morreu. Coube a sua esposa, Artemísia II, dar continuidade à construção, trazendo os artistas mais talentosos da Grécia, além dos arquitetos Sátiro e Pitts. A construção tinha por volta de 50 metros de altura, ocupava uma área de 1.200 metros quadrados, sustentada por 36 colunas, decoradas com estátuas de bronze, entre as quais a do próprio rei e rainha. Possuía um formato piramidal e no seu topo havia a estátua de uma carruagem sendo puxada por 4 cavalos, feita de mármore, bronze e ouro. Infelizmente, não resistiu a um terremoto ocorrido entre os séculos XI e XV. Hoje em dia, podem ser encontrados apenas vestígios no local e em museus. Construída por volta de 450 a.C.,
pelo célebre escultor da Grécia Antiga, Fídias. A estátua representava Zeus, o principal deus grego, sentado em um trono. Possuía aproximadamente 12 metros de altura, era feito de ouro e marfim e construída sobre madeira. Além de adornos com pedras preciosas, segurava na mão esquerda um cetro e na direita uma estátua de Nice, a deusa da vitória. Anos depois, a estátua foi desmontada e levada para Constantinopla, atual Istambul, onde foi destruída por um terremoto em 462 d.C. Construído por volta de 550 a.C. em Éfeso, na Turquia, com o intuito de homenagear a deusa da caça e dos animais selvagens, Ártemis, e tendo como construtor o arquiteto cretense Quercitão e seu filho Metágenes, era considerado o maior e mais suntuoso templo do mundo antigo. Possuía cerca de 138 metros de comprimento e 72 de largura, além de ser constituído por 127 colunas, com 20 metros de altura cada uma. Entretanto, sofreu processo de destruição duas vezes. A primeira, causada por Heróstrato, através de um incêndio proposital de sua responsabilidade, com a finalidade de ter seu ato lembrado na história. A segunda, devido ao ataque dos godos no século III a.C. Alguns de seus vestígios encontram-se hoje no mesmo local, como uma solitária coluna reerguida pelos alemães no século XIX e parte no Museu Britânico, em Londres. Construído entre 292 a 280 a.C., na ilha de Rhodes, o colosso consistia em uma estátua do deus Sol, Hélios, com cerca de 32 metros de altura e 72 toneladas. Era feito de bronze. Foi construído em homenagem à vitória dos gregos daquela ilha sobre os macedônicos, os quais tentavam uma invasão. Ficou de pé por pouco tempo, pois, em 226 a.C., com quase 60 anos de sua construção, desabou, devido a um terremoto que atingiu a região. Durante 800 anos, segundo os relatos históricos, suas partes ficaram no solo, servindo de atração turística para quem passasse pela região. Entretanto, com a invasão árabe no século VII, seus restos foram vendidos como sucatas. Em 2015, foi anunciada a construção de um novo colosso no porto de Rhodes, com cerca de 122 metros de altura e com custo de 260 milhões de euros. Uma obra arquitetônica que chamava atenção a quilômetros de distância. Assim poderia ser descrito uma das maiores criações da engenharia já realizada, o Farol de Alexandria. Construído por volta do século II a.C., na cidade de Alexandria, durante o reinado de Ptolomeu. Tinha cerca de 150 metros de altura, uma base quadrada e uma torre octogonal sobre ela. No seu topo havia uma estátua de Poseidon, deus dos mares. Possuía uma chama que ficava acesa continuamente, cujo objetivo era guiar os navegadores durante suas jornadas. A construção ficou em pé até o ano de 1375, quando um forte terremoto atingiu a região.